Olá, tudo bem? Água potável e saneamento básico são essenciais para o desenvolvimento de qualquer cidade. Em São José, 97% dos moradores têm água encanada dentro de casa, mas apesar disso, as queixas sobre a falta de abastecimento ainda são constantes na cidade. Na área do saneamento, a situação é ainda mais crítica. O atraso em obras, como a construção da estação de tratamento do Pararangaba, deixa pelo menos 127 mil pessoas sem coleta e tratamento de esgoto. Para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje o professor do ITA e membro do Conselho Municipal de Saneamento da cidade, Wilson Cabral, o diretor de concessionárias da Prefeitura de São José, René Vernice, e o vereador Shakespeare Carvalho, que também representa a Câmara no Conselho Municipal de Saneamento. Bem-vindos ao Cidade em Foco. A nossa produção também entrou em contato por diversas vezes com a Sabesp, convidando o superintendente regional, Otto Elias Pinto, a estar presente nesse debate, mas a companhia informou que ele não viria. Também convidamos técnicos da Sabesp para estarem presentes, mas ninguém pôde comparecer. Bom, mas antes da gente iniciar esse bate-papo sobre os serviços de saneamento e abastecimento, vamos assistir uma reportagem sobre o tema. Água potável e coleta de esgoto são serviços essenciais para quem vive em uma cidade. Em São José dos Campos, 97% da população está ligada à rede de fornecimento de água da Sabesp, mas mesmo assim, as queixas sobre problemas de abastecimento são frequentes. A falta de água foi um dos problemas que mais afetaram a população de São José na área de saneamento em 2013. Dados do 156 da Prefeitura e da Arcesp, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado, apontam pelo menos 250 queixas sobre a falta de água em todas as regiões da cidade no ano passado. Outra crítica frequente à Sabesp é que a companhia demora para retomar o reabastecimento. Só trovejar, relampear. Começou a chover, acaba a energia e acaba a água. Estourou o cano, Sabesp demorou pra vir, arrumou. É o buraco que tá ali, ó. As criançadas não podem brincar, não pode pegar contaminação, então é perigoso por causa das criançadas, né? Sempre falta água, às vezes passa 2 dias e eu não sei o motivo, todo mundo fica aí sem água. A falta de coleta e tratamento de esgoto são outros problemas e afetam principalmente a região leste da cidade, a segunda mais populosa. O atraso em obras de saneamento, como a implantação do sistema de tratamento de esgoto da bacia do Pararangaba, na Zona Leste, deixa cerca de 127 mil moradores sem saneamento. Outros cerca de 50 mil que vivem nos 160 loteamentos irregulares também não dispõem de serviços de saneamento. Mas que mudanças são necessárias para garantir mais qualidade nos serviços de água e esgoto em São José? René, a falta de água ou problemas de abastecimento foi um dos itens mais criticados pela população em 2013. Também já há registros, inclusive, de falhas no abastecimento nesse ano de 2014. Por que ainda há tanto registro de falta de água na cidade? Olha, segundo a Sabesp, nós temos ainda alguns problemas de abastecimento em função das adutoras. Mas o principal problema é quando falta energia elétrica. Por quê? Porque a Sabesp não tem um plano B. Ela não tem geradores, por exemplo, bombeamento. Então, se faltou luz, consequentemente você vai ter falta de água na sequência. E isso, nesses bairros, vamos dizer, mais periféricos, é uma constante. Você tem a falta de energia e, consequentemente, a falta de água. E, além disso, você tem os problemas ainda de abastecimento da rede que precisa ser prolongada para atender todas as novas residências da cidade. O senhor chegou a citar essa questão de adutoras. O que isso significa? O que são adutoras? As adutoras são, vamos dizer, os tubos que abastecem a água nas residências, né? E você tem as adutoras antigas, por exemplo, que têm uma dimensão que é insuficiente para o crescimento dos bairros, então precisa ser refeito essas adutoras por o que tem uma maior capacidade. Professor Wilson, qual que é a avaliação que o senhor faz do atual sistema de abastecimento da cidade? Se a gente comparar, por exemplo, São José dos Campos com o Brasil, certamente os números são favoráveis. Então, o saneamento em São José dos Campos tem uma qualidade e um alcance bem maior que a média dos demais municípios brasileiros.
Agora, é claro que nós devemos sempre questionar, sempre buscar aprimorar esse sistema. Então, eu acredito que hoje, embora atenda mais de 90%, né, é bom distinguir isso. Uma coisa é atender com a levar água, né? A outra é a coleta, a rede coletora, é coletar o esgoto. E um terceiro passo é tratar esse esgoto, né? Então nós temos números um pouco diferentes. A gente atende, tem uma abrangência muito grande a coleta, mas ainda falta chegar a alguns bairros, principalmente que são irregulares, que têm alguns problemas de normatização. A nossa coleta de esgotos também é quase universalizada, ela tem uma abrangência muito grande, mas também falta chegar em alguns pontos. O tratamento hoje é bem aquém do alcance da coleta e da... Especificamente sobre a questão do abastecimento, como é que o senhor analisa essa rede? E também o próprio sistema de controle de perdas, como é que está esse cenário hoje na cidade? Pois bem, como eu falei, o abastecimento ele tem um alcance bastante grande se a gente comparar com outros municípios. Então, a média brasileira está em torno entre 70% a 85%. No caso do município de São José, a gente tem mais de 90%. Né? Então, a abrangência é boa. Agora, a qualidade da prestação desse serviço é que vem sendo questionada. Então, são bairros que têm alguma intermitência, têm problemas com fornecimento, e isso são pormenores que talvez o contrato, inclusive, deve prever ações para resolver essas situações. Né? Então, do ponto de vista de abastecimento em si, eu acredito que a gente está num nível bom e poderíamos ir para um nível ótimo. Talvez essa revisão aponte para isso. Por outro lado, há outros indicadores que talvez a gente deva se debruçar sobre. Por exemplo, há indicadores de qualidade de água de abastecimento. Né? O abastecimento tem que seguir uma portaria do Ministério da Saúde. Né? Porém, essa portaria, no meio científico, a gente já discute, essa portaria está atrasada em relação a alguns aspectos. Né? Então, tem hormônios, por exemplo, alguns tipos de medicamentos que vão para, né, que são usados em massa pela população, vão para as redes de esgoto e vão chegar, por exemplo, nos rios como Paraíba do Sul, e é do Paraíba do Sul que a gente puxa a água para nos abastecer. Né? E parte desses poluentes não passam, o tratamento da água para abastecimento não trata, não cuida desses poluentes. Né? O custo para tratar isso é muito alto. Então esse é um problema que a gente deve se debruçar sobre. Né? Outro cenário daqui da questão do abastecimento é a exclusão de quase 50 mil famílias que vivem nos loteamentos irregulares dos serviços de abastecimento e saneamento. E é isso que eu gostaria que o vereador comentasse. Como é que o senhor avalia, né, essa exclusão dessas famílias, desses bairros, e o que deve ser feito para tentar incluir esses bairros dentro dessa cidade legal que dispõe desses serviços? A Câmara ela é constantemente procurada e questionada referente a esse abastecimento e esse atendimento aos bairros, digamos, irregulares. Tem sido feito um trabalho com o Executivo e também com a Sabesp, procurando fazer esse atendimento de forma gradativa. Porém, nós temos inúmeras dificuldades, o Renê pode até nos ajudar nesse questionamento aí, que tem questão do Ministério Público, questionamento do Ministério Público, não autorizando ou autorizando, isso tudo tem que existir a permissão do Poder Judiciário para poder fazer a ligação de algumas redes. Então isso aí gera uma certa morosidade, aí, uma demora constante, qual a população não espera. Elas querem, de fato, ter ali a sua rede de esgoto, mas e também a sua água tratada, porém, a cidade cresceu em algumas extremidades no nosso território de uma forma um pouco desordenada, e isso causando também a consequência disso tudo é essa falta de atendimento que acontece com a Sabesp. Então aí fica o questionamento aqui do Executivo, do Poder Público, com a Sabesp também referente a esse serviço. Hoje essas famílias, elas dispõem do atendimento por caminhão-pipa, né, na questão do abastecimento. Como é que é esse serviço, Renê? Olha, a SSM fornece os caminhões-pipa para os bairros que não têm abastecimento de água. Mas eu acho que o fundamental, que o vereador Shakespeare colocou, é a questão mesmo do tratamento de esgoto. Né? Por quê? Hoje nós temos aí 160 bairros clandestinos e, segundo o Ministério Público, segundo a promotoria, estamos impedidos de fazer a ligação de esgoto
nesses bairros para evitar o crescimento do bairro em si, né? Porém, nós temos aí uma crítica a essa situação. Por quê? Você tem bairros hoje em que a rede de esgoto está instalada, seca, né, sem ligação, e impedido de fazer a ligação. Ou seja, o esgoto passa na porta da casa do morador e ele não pode fazer a ligação porque está impedido pelo Ministério Público em função desse decreto, desse crescimento. O que acontece? Esse morador está jogando o seu esgoto numa fossa séptica e depois no córrego que passa no fundo da casa dele, enfim, provocando aí um ataque ao meio ambiente. Né? Então essa é uma preocupação grande, tem sido explicado à promotoria e em alguns casos tem sido liberado algumas ligações. Então essa é uma discussão constante entre a Prefeitura e o Ministério Público para poder resolver. Até porque, se nós não resolvermos isso, nós não vamos ter como atingir as metas previstas de tratamento de esgoto, né? Porque, na minha cabeça pelo menos, são 5.000 hoje residências que teriam condições de ser ligadas e não são em função desse problema. Na área do saneamento, a região leste é uma das mais afetadas na cidade. Eu gostaria que o professor Wilson comentasse esse cenário e também falasse sobre a obra de construção da ET do Pararangaba. De que forma ela vai mudar esse cenário do saneamento na cidade? Eu acho interessante a pergunta, mas eu queria estendê-la um pouco mais. Né? Claro, acho que tanto o vereador quanto o Renê comentaram sobre a questão do vício de origem. Né? Então você tem um bairro irregular, ocupado irregularmente, uma expansão descontrolada da cidade, e isso gera uma série de problemas. Aliás, esse é o fato gerador. Né? Então a questão do abastecimento, se deveria levar saneamento e tal, está vinculada a esse vício. O Ministério Público eventualmente bloqueia, por quê? Porque se ele permitir, o que está acontecendo? Ele está chancelando aquilo que foi um erro de origem. Né? Então há um conflito aí em função de uma regra legal que foi quebrada. Então acho que nós inclusive estamos vivenciando um processo de rediscussão do zoneamento urbano, inclusive posteriormente plano diretor. Eu acho que é um momento inclusive para refletir sobre como a cidade, como o município vai lidar com essa questão de expansão e para evitar justamente esses vícios de origem. Né? Que é muito comum. Você expande, alguém que tem uma posse temporária ou algo assim, faz um loteamento, vende isso para munícipes, cidadãos, que pagam isso muitas vezes sem saber exatamente qual a situação, né? Ou seja, são vítimas, inclusive, boa parte do processo, e depois geram demanda, quer dizer, são pessoas que precisam de água, precisam de esgoto e tudo mais. Né? Então, como resolver essa questão lá na ponta para evitar que a gente fique correndo atrás do prejuízo? O que acontece, por exemplo, com a estação do Pararangaba, isso está dentro de uma previsão de expansão de rede, etc. e tal, para atender justamente o lado da cidade, a região da cidade que mais cresceu nos últimos 10 anos. Né? Certamente, se a gente mantiver esse processo, daqui a 10 anos nós vamos ter outro problema, nós vamos ter que sair construindo novas estações atrasadas, né? Porque certamente novos bairros surgirão, etc. Se não cortarmos esse mal pela raiz, né? Nós vamos estar sempre vivendo esse questionamento e essa demanda. Vereador, o senhor acha que, de repente, uma ação integrada entre as secretarias de regularização fundiária, próprio obras com o Renê, fiscalização, seria, de repente, criar uma força-tarefa para tentar atuar muito mais na construção, no início desses bairros clandestinos? Qual que seria a alternativa para a gente tentar atuar no vício de origem, né? E não depois ter que correr atrás dos problemas? Eu acho que agora o mais acertado, como diz o professor aqui, na verdade, o início dessas obras, a Secretaria de Regularização e a Secretaria de Obras e a Fiscalização já tem feito, já se empenhado já. Alguns bairros já foram congelados, os bairros que já existiam, que eram irregulares, e os novos loteamentos, eles estão hoje com uma série de dificuldades para se iniciar, até mesmo aqueles que têm todo o processo já regularizado e tal, até por entender que precisam ter uma análise e um conceito mais amplo referente àquela região, principalmente a região leste.
como disse bem o professor, nos últimos 10 anos que mais cresceu, e a gente sabe que nos próximos 10, 20 anos é a região mais promissora da cidade. É a região que vai se expandir de uma forma bem ampla, a velocidade bem acelerada. Aí. Então, acho que agora a Secretaria, a Câmara já tem feito esse trabalho através das comissões de planejamento, através das comissões de obras, já temos conversado já com a Secretaria já. Então esse trabalho já tem sido feito, já foi agora uma reunião recente, já foi chamado já os representantes dos cartórios também para fazer essa discussão referente a novos loteamentos, os loteamentos que já se iniciaram, mas que ainda estão em fase de negociação, de venda já, também para colocar isso para os compradores, para os munícipes, como bem disse o professor também, da necessidade de se fazer as redes de esgoto, a necessidade da legalização. Então esse trabalho de ponta, de base, está sendo feito já pela Secretaria. Agora o que a gente tem que arrumar uma solução, que é o caso lá da região do Pararangaba, é a solução já para os bairros que existem já e que já foram congelados em outras gestões e que de fato, na verdade eles não têm, a gente entende até a preocupação, como o René disse, do Ministério Público, de acionar a Prefeitura, acionar de uma forma até um pouco mais contundente, e nosso papel de questionar também é porque existe bairros que não tem mais para onde crescer, eles já chegaram no seu limite e naquele limite dele eles já estão sufocados pela falta de saneamento básico, pela falta de condições básicas de sobrevivência mesmo, é uma questão de sobrevivência. Então é essa solução que nós estamos buscando, até um pouco mais com pressa e correndo aí para poder atender essa população que está com essa necessidade. Falando do hoje, René, a obra do Pararangaba, a previsão é de entrega no final desse ano. Isso. Ela resolve os nossos problemas de saneamento? Olha, ela resolve em termos das metas previstas pela Sabesp, com a entrada em funcionamento da estação do Pararangaba e mais a conclusão da rede coletora, nós vamos chegar então nos 99% previsto de tratamento de esgoto coletado. Uhum. Né? A gente coleta hoje em torno de 89,6%? Isso, 89,6%. Praticamente 90% é tratado hoje. Uhum. Então, nós temos aí uma perspectiva bastante positiva, né? Embora o Conselho Municipal de Saneamento está se reunindo para rever essas metas. Né? Tem obras que atrasaram, tem alguns lugares que a Sabesp até adiantou algumas coisas. Então nós precisamos rever todo o plano de saneamento para poder fazer uma nova previsão e a revisão do contrato. Né? Ou seja, essas metas vão ter que entrar no contrato. Eu queria só um comentário sobre a questão dos bairros irregulares. Talvez o maior problema que nós tenhamos é a fiscalização. Né? A Prefeitura não tem a capacidade de fiscalizar todos os bairros o tempo todo. Então essa questão do congelamento é fundamental, que o munícipe tenha consciência de que ele não pode estar nesse momento ampliando nas áreas em que estão proibidos essa ampliação. Por quê? Porque ele vai gerar um problema para o município e para si mesmo, né? Ele corre o risco de ter uma multa. Né? Então, tomar muito cuidado com isso. Os loteamentos novos, a Prefeitura exige a infraestrutura antes dele ser entregue para os munícipes. Né? E eu achei assim fantástico, muito bom a colocação do professor sobre vício de origem. Né? O que nós temos que evitar hoje é o vício de origem, ou seja, os loteamentos novos, os crescimentos das ruas, dos bairros, eles têm que ser acompanhados profundamente para que você não tenha os mesmos problemas que aconteceram no passado. E aí deixar de herança para as novas gestões um problema que fica difícil de resolver. Para a gente concluir esse bloco, professor, a gente já falou sobre essas ações que devem ser feitas nos loteamentos irregulares, quer dizer, para dar agilidade para a regularização e levar esses serviços. A gente falou sobre a obra, a ET do Pararangaba, que deve ampliar. Qual os outros nossos desafios nessa área de saneamento? Bom, nós temos vários. Eu já comentei um deles aqui, que é a questão da qualidade da água provida, da qualidade da água servida à população. Né? Então a gente tem parâmetros aí que deveriam
A gente deveria pensar na inclusão deles para começar a ter uma... Eu vou dar um exemplo bem característico, quer dizer, já há na medicina, já há na ciência médica, pesquisas que mostram, que fazem associação de doenças, do surgimento, do aumento da incidência de algumas doenças que estão vinculadas a esses contaminantes, esses novos contaminantes da água. Né? Uhum. Só para dar um exemplo, a gente consome uma série de medicamentos. Né? Esses medicamentos, todos eles, boa parte deles, sai pelos nossas excretas, urina, etc. Isso vai para o esgoto. O esgoto cai no rio. Né? Nós coletamos a água do rio para captar. Então, São José, por exemplo, lança abaixo do ponto de captação, mas nós captamos água que Jacareí já lançou. Né? Então, de alguma forma, esses rios onde tem captação, onde tem lançamento de poluentes, e os que consomem a água dele, estão passando por esse processo. Antibióticos, hormônios, né? Tem uma série de não só medicamentos, mas também alguns aditivos aí, anabolizantes, etc., que passam para a água, e os sistemas de tratamento atuais não são capazes de remover 100% desses poluentes. Né? Ok. Nós faremos um breve intervalo e voltamos em seguida com Cidade em Foco. Não saia daí.